Para de imediato conversarmos com o Dr. Márcio Nuttels, a cada 2 semanas. Dr. Márcio Nuttels participa aqui do Frente e Verso e hoje o tema é o seguinte, Rodrigo Martini: FDA retira a tarja preta da reposição hormonal. O que isso significa para a saúde, a performance e a qualidade de vida? Dr. Márcio Nuttels nos explica o que significa a retirada da tarja preta da reposição hormonal. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. Vamos lá. Fernando, para mim isso é um marco histórico, né, o que aconteceu, né? A gente pode contextualizar um pouquinho aqui. Por favor. Em 10 de novembro, o Dr. Marty Makary, que é o cara é a maior autoridade da FDA. E o que é FDA? FDA é semelhante à nossa Anvisa. A FDA, eu falei FDA. Isso, é FDA a americana. Isso aí, lá nos Estados Unidos, que é a maior agência do mundo que regulamenta medicamentos, suplementos, alimentos, né? E eles ditam regras. O que acontece por lá, normalmente o resto do mundo acaba copiando, né? E o que aconteceu? No dia 10 de novembro ele veio a público, né? Ele veio fazer uma retratação e que veio mais até como um pedido de desculpa para as dezenas de milhões de mulheres que tiveram seus tratamentos de reposição hormonal negados, né? Por um erro da medicina, e a gente vai falar sobre isso. E até então era visto como algo muito arriscado a reposição hormonal. Então, isso tudo começou em 2002. Olha só, faz mais de 20 anos. Olha como é moroso para mudar as coisas na medicina. Há 11 anos eu venho falando que a reposição hormonal feminina é extremamente segura quando bem feita. A gente já tem evidências mostrando isso. Só que a gente está preso no passado. Então essa é uma mudança de paradigma, né? Porque lá em 2002 foi feito um estudo para avaliar a segurança da reposição hormonal nas mulheres. E realmente naquele estudo lá é um estudo emblemático chamado WHI. Todo médico que trabalha com reposição hormonal, ele conhece esse estudo, deveria, né? E esse estudo realmente comprovou que essas mulheres, o braço do estudo das mulheres que estavam sendo submetidas à reposição hormonal, realmente elas tiveram maior risco de câncer, maior risco de AVC, de infarto, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda. E aquilo, tanto é que tiveram que interromper o estudo antes do tempo, né? Porque viram isso aí e disseram, não vamos continuar o estudo. E isso foi o que foi necessário para criar esse estigma, vamos dizer assim, em frente à reposição hormonal. Então, a partir disso, o FDA, ele diz o seguinte, olha, tudo que for medicamento de reposição hormonal feminina, a partir de agora, tem que ter um black box warning. O que é isso? É uma tarja preta com letras garrafais brancas para dar um contraste grande, dizendo assim: esse medicamento aumenta risco de câncer, pode ser fatal. Eu faço uma analogia, o cara que é fumante, a carteira de cigarro, vai lá na carteira de cigarro, vê aquele desenho lá, né, no pulmão preto lá. Sim. Então é assustador, né? Alarmante. Então veja, lá naquela época, em 2002, a gente já sabe que cerca de 70% das mulheres que entram em menopausa, elas têm sintomas importantes. Quantos por cento? 70% das mulheres que entram em menopausa têm sintomas importantes. A grande maioria. E lá naquela época, nos Estados Unidos, em torno de 30% das mulheres recebiam reposição hormonal. Depois desse WHI, apenas 5% das mulheres passaram a receber a reposição hormonal. E o que acontece? Diversos estudos foram surgindo e mostrando que não é bem assim. Daqui a pouco a gente pode esclarecer isso. Mas aí demorou então mais de 20 anos para agora, então, o FDA se posicionar e dizer, não é bem assim. A reposição hormonal, quando bem indicada na mulher correta, na idade correta, no tempo certo, com o hormônio correto, os benefícios superam demais os riscos. Então ele veio com um pedido de desculpa, realmente, dizer, olha... E sobre esse ponto que tu fala aqui, para quem está nos ouvindo agora, como saber a idade certa, o momento certo, o hormônio certo? Quer dizer, porque também não deve ser tão simples assim essa prescrição, que me parece que aqui tem um ponto importante. Queria que tu falasse mais sobre isso. É importante deixar claro que o hormônio não é panaceia, né? Não é o elixir para todos os problemas, pois né? Então. Existem indicações e contraindicações, mas eu vou te dizer que hoje, com os recursos que temos,
a quantidade de mulheres que tem uma contraindicação absoluta é mínima. Eu posso dar alguns exemplos. É a mulher que está na vigência de um câncer de mama no momento, ou de um câncer ginecológico, ou com sangramento ginecológico inexplicado, ou que infartou agora há pouco tempo. Então, é hora de tratar isso e não de fazer reposição hormonal. Tirando esses casos, que é minoria, a grande maioria vai poder fazer uma reposição hormonal. Mas existe o que a gente aprendeu de coisa boa com o WHI, né? Existe um momento correto de se fazer essa reposição hormonal. O ideal é aquela mulher que se encontra com menos de 60 anos, e lá no WHI a maioria das mulheres tinham mais de 60 anos, né? E o melhor momento também é aquela mulher que está dentro de uma janela de oportunidade. Que janela é essa? 10 anos após o início da menopausa. E só para que quem está nos ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, entendam o que é menopausa. É uma data de aniversário. Então ela parou de menstruar hoje, ela tem mais de 40 anos, parou de menstruar, conta um ano. Ficou um ano sem menstruar, a gente fala que é menopausa. Mas o climatério começa bem antes. Existe uma fase ali chamada transição menopausal. E as mulheres já começam a sofrer muitas vezes antes de mostrar exames laboratoriais alterados. E hoje a gente sabe que o melhor momento é ainda antes da menopausa, tá? Então existe essas nuances que é importante o médico estar atento, né? E para poder fazer a indicação correta. Interessante. Então, a idade não ela é diferente para cada mulher, varia de mulher para mulher. Normalmente a partir dos 40, a mulher começa a entrar nessa fase de transição. Ela começa a mudar um pouquinho o humor, começa a engordar um pouquinho mais, o sono já não é o mesmo. Então, E aí entra a reposição hormonal? Depende. É possível, né, se iniciar já numa fase em que clinicamente se constate que ela se encontra nessa transição. A flutuação hormonal começa, os ciclos menstruais começam a ficar irregulares. Existe a transição menopausal inicial e a tardia. A inicial, o que acontece? Ela produz seus hormônios, mas os ciclos o ciclo hormonal começa a bagunçar, né? E ele começa a ficar um ciclo curto pela deficiência de progesterona. Então antes a mulher tinha um ciclo menstrual a cada, vamos dizer, 28 dias, agora é a cada 24, 23 dias. Depois, na medida que vai evoluindo na transição menopausal, a tendência é esses ciclos menstruais ficarem mais espaçados. Então ela fica 1 mês, 2 meses sem menstruar e vem um ciclo menstrual, entendeu? Para se fazer uma reposição hormonal segura, o que tu indica? Qual é o teu método que tu aplica? Como se dá esse processo para que seja... Porque imagino que tenha também muitos mitos em relação a isso, muitos paradigmas, né, colocados pela sociedade, aliás, a sociedade especialista nisso, né? Mas como fazer um processo adequado, que realmente seja seguro e benéfico? Para homens e mulheres. Para ambos. Homens e mulheres, exatamente. Que é bom para todos, né? Quando bem indicado para a pessoa correta, né, Rodrigo? E realmente é um paradigma. Eu digo que assim, toda mulher que vai fazer reposição hormonal, por causa desse estudo aí, WHI, né? Ela tem um grande medo e um grande pavor. O grande medo é, será que isso vai dar câncer? E o pavor é, será que vai engordar? E a gente sabe que não é bem assim, né? Inclusive, quando bem indicado, só é benefício, né? Mas como fazer isso de uma forma segura? Primeiro, tem que ter uma avaliação aprofundada, tem que entender a paciente clinicamente como ela se encontra, tem que ver se ela afastar as contraindicações absolutas, se ela tem contraindicação relativa, tem que ponderar, né? E o mais importante, ela está, atualmente eu diria assim, de uma forma bem simples, para quem está nos ouvindo entender se ela poderia ser uma boa candidata, se ela está dentro dessa janela de oportunidade, dentro de 10 anos após o início da menopausa, se ela tem menos de 60 anos. Se ela está nesse cenário, dificilmente ela vai ter uma contraindicação. Acima de 60 anos não é indicado? Não é uma contraindicação absoluta, é relativa. Então, se a mulher tem mais de 10 anos de menopausa ou está com mais de 60 anos e ela ainda está sintomática, é possível fazer uma avaliação mais profunda, principalmente no que tange a questão cardiovascular. O que sabemos para a mulher correta com essas indicações, os benefícios superam demais os possíveis riscos. Eu ia te perguntar, a próxima pergunta era sobre isso. O que muda na vida da mulher que está talvez com essa necessidade, mas não sabe, tem mudanças no seu comportamento, na percepção, enfim, na vida dela diariamente, mas não sabe que talvez uma reposição hormonal pode fazer a diferença. O que muda depois? Muda
tudo quando é bem feita essa reposição hormonal, né? A mulher, ela volta a se reconhecer. Eu dei um exemplo esses dias aqui, eu falei que a mulher sem hormônios é como se fosse uma plantinha que a gente não tá regando, não expõe ao sol, ela vai morrendo por dentro, o brilho vai se perdendo. Então ela volta a receber vida, né? Ela se reconhece. O que acontece? A qualidade de vida da mulher em menopausa, ela normalmente cai absurdamente. Ela começa normalmente, nem todo mundo é assim, mas normalmente com aqueles famosos fogachos, calorões, né? Da menopausa. Então ela tá aqui conversando aqui e começa aquele calorão, ela tem que tirar o casaco, enfim, isso já atrapalha muito a qualidade de vida. O sono fica totalmente prejudicado. O sono é uma coisa super importante. Ela tem um calorão noturno ali que ela não consegue dormir, né? Tem que ligar ar-condicionado no inverno, né? Então é muito ruim. Aí o marido tá com frio, então é complicado, né? A mulher na menopausa, falando agora do marido, a relação com o marido fica péssima, porque existe uma síndrome na menopausa chamada síndrome gênito-urinária da menopausa. A mulher pode começar com ressecamento vaginal, atrofia vaginal, perdas urinárias, coceira, dor na relação sexual, acaba casamento. Ela poderia resolver isso se fizesse uma reposição hormonal bem feita. Ela dorme mal, ela está cansada ao longo do dia, memória, foco, raciocínio começa a ficar comprometida, produtividade. Imagina uma mulher de 40, 45, 50 anos, ela está no auge da sua produtividade. Tem que estar com todo o gás, né? Seja em casa ou no mercado de trabalho, a produtividade dela vai lá para baixo, entendeu? Ela pede demissão do emprego, é demitida porque não consegue nem se relacionar com as pessoas, porque está mal-humorada. Então veja que a qualidade de vida fica horrível. E quando fazemos, sem falar os riscos de doenças que a gente pode falar, mas quando se faz a reposição hormonal, resolve isso, né? Ela começa a acumular gordura abdominal. A mulher, quando está na idade fértil, ela tem 5 vezes menos risco de ter um infarto, um AVC do que o homem. Quando ela entra na menopausa, isso se equipara, né? Porque um dos motivos é que ela desenvolve resistência insulínica, que é uma alteração hormonal, e ela começa a acumular mais gordura na região visceral central, que é um acúmulo de gordura numa área que está mais associada a risco cardiovascular. Olha só. Os benefícios são os mesmos para as mulheres e os homens? Ambos têm grandes benefícios, mas tem nuances, tem diferenças aí, né, Rodrigo? Por exemplo, a mulher, normalmente, quando ela entra na menopausa, o que acontece? É uma perda hormonal mais abrupta, né? Então, ela parou de menstruar, ela tem um aviso, opa, tem coisa errada. E ela tem sintomas, muitas vezes, né? Tem ainda a questão da transição menopausal, que eu expliquei que às vezes começa um pouco, alguns anos antes da menopausa propriamente dita, ela pode ter sintomas. O homem é diferente. Olha só, o homem, a partir dos 30 anos, ele começa a ter um declínio da sua testosterona, da sua produção natural de testosterona, de 1 a 2% por ano. E ele percebe isso? E ele não vai percebendo, ele vai se acostumando, né? Ele vai se acostumando. Então ele vai entendendo que aquele nível de energia já não é mais o mesmo, mas tá normal, né? A idade, né? É assim mesmo. É assim mesmo, né? Então, ele vai ficando um cara chato, ele vai ficando um cara que não quer fazer nada, introspectivo, mas ele acha que é normal da idade, que é o estresse, é o excesso de trabalho, né? A gente sabe que no homem existem estudos mostrando que a queda hormonal pode estar associado a um maior risco de evento cardiovascular também, de maior risco de mortalidade por causas cardíacas. E a reposição hormonal bem feita no homem pode fazer com que ele volte a ter expectativa de vida que ele deveria ter. Não é que mais uma vez, já falei isso, reforçando, não é que testosterona é o hormônio da longevidade, quanto mais melhor, não é isso, mas é que a falta dele encurta a vida. Então repor de forma fisiológica faz ele ter a vida que ele deveria ter. Existe uma diferença também, é o seguinte, para fins de tratamento, as diretrizes atuais dizem o seguinte: é importante que o homem tenha comprovadamente no exame laboratorial a queda de testosterona e ele tenha queixas associadas a essa queda hormonal. Eu ia te perguntar, existem exames que você faz que atestam e diagnosticam que há falta de hormônios específicos no teu organismo? Exatamente, tem esses o Instituto Nuttels faz os testes ou analisa os testes? Lá a gente solicita exames de sangue, vai no laboratório fazer essa coleta, e o paciente vem para que a gente possa fazer essa análise. Parece que o formato de acompanhamento é estratégico aqui para o acerto. Mas sem sombra, por isso que eu falei assim, o que a gente vive hoje com esse posicionamento do FDA é uma nova era, saindo de uma era de medo,
para uma era de medicina verdadeiramente baseada em evidências, a medicina da personalização e individualização. Era muito mais fácil antes, né? Porque aí o médico, ele ficou com medo, aí ele dizia assim, aí o que acontece? A paciente chega lá no consultório médico e diz assim, ela tá 40 a mais, aí ela chega, eu tô deprimida, toma um antidepressivo, eu tô ansiosa, tome um ansiolítico, eu estou com insônia, toma um Rivotril para dormir, eu estou cansada, toma um estimulante. Mas, na verdade, o que essa mulher precisava era de menos remédios. Ela precisava de hormônio, entendeu? Então, hoje é essa era que a gente vive. É a era que a gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que individualizar. Vai ter pacientes que não devem fazer reposição hormonal, mas que fique claro que é minoria. E a grande maioria, quando bem feita... Sabe qual foi o grande problema do WHI? Eu falei das idades das mulheres. Tem um outro problema. O tipo de hormônio, gente. A gente está vivendo 22 anos depois dessa era aí, mudou tudo. O que é que se utilizava lá? Eram hormônios produzidos a partir da urina de égua prenha, que são os hormônios, os estrogênios equinos conjugados, com hormônio bom para égua, não para mulher. Negócio, a partir da urina de éguas prenhas. Isso. Era assim que se fazia. Assustar as mulheres. Isso lá... Gente, lá em 2002. Eu acho. Lá em 2002. Então era um hormônio que não era... hoje a gente usa hormônios bioidênticos, isomoleculares. O que é isso? É que tem a mesma estrutura molecular que o hormônio natural da mulher, entendeu? Com doses menores, que já são suficientes para resolver o problema da mulher. E além disso, lá naquela época se utilizou como progestágeno, que é um tipo de hormônio, se utilizou a medroxiprogesterona pela via oral. É proscrito isso, a gente não usa mais isso. Como então, é que se usa? Hoje, aí tem várias vias, tem diversos tipos de hormônios, a gente tem bem mais opções, mas, por exemplo, uma mulher que tem risco de trombose, a gente sabe que ela não deve usar nada por via oral. Uma mulher que teve trombose pode fazer reposição hormonal hoje? Pode, na sua maioria das vezes sim, pela via transdérmica, vai usar um creme que se aplica na pele. Um creme que se aplica na pele e vai ser absorvido pela pele. Então não aumenta, é praticamente nulo o risco de aumentar a trombose, entendeu? Com esse tipo de estrogênio bioidêntico natural pela pele. O homem também vai ter hormônios que ele pode usar que são bioidênticos, enfim, e nem sempre os bioidênticos é a melhor escolha, então tudo depende, né? Tem que ser feita uma análise criteriosa. Cada caso é um caso. Essa é a mensagem, né? Cada caso é um caso. A gente está na medicina da personalização e individualização. Muito bom. Tem os ouvintes perguntando que chegaram agora e querem saber se fica gravada a entrevista. Fica. Podem ir lá no A Hora TV, né? Baixar no YouTube. Pode acompanhar depois também nas redes sociais do próprio grupo A Hora. Marca quer esclarecer mais, marca uma consulta lá com o Dr. Márcio Nuttels. Olha, é importante dar atenção para esse passo. A gente está vivendo mais, mas não adianta só a gente viver mais, a gente tem que viver bem, né, Márcio? Tem que viver com qualidade de vida. Acho que aí nós entramos aí com esse nosso bate-papo de cada quarta-feira. Perfeito, é isso aí. A qualidade de vida precisa de uma orientação para que a gente possa viver todos aqueles anos a mais que a gente está ganhando na expectativa de vida, porém bem, viver mais, verdade. Porém melhor. Isso aí, então tá, nosso tempo está esgotado. Márcio, até daqui a 2 semanas estaremos de volta com um novo tema, né?